Você precisa de inteligência emocional. Gente, não existe inteligência emocional. A emoção vem e pá, você já sentiu. Acabou, não tem inteligência emocional. Você tem inteligência comportamental. Eu venho de uma vida extremamente sofrida, extremamente estressante, né? O meu cabelo caiu. Quem aí viu que eu cocriei um cabelo novo na minha cabeça, né? Meu cabelo caiu, tinha um buraco desse tamanho. Bruxismo. Olha os meus dentinhos como são pequenininhos. São pequenininhos e tortinhos na frente. Por quê? Porque eu quebrei o dente com o próprio estresse. Isso aqui chama bruxismo. Você dormindo, você trinca dente de raiva, de tanto estresse que gera na sua cabeça. E aí, acima do peso, estava com 32 quilos acima do peso, todos esses processos, até que aconteceu o que eu chamo de meu maior presente. Eu quase morri e tal, eu explico isso no livro, né? Quem aqui não tem o livro ainda? Não é possível que vocês não tenham o livro, é a base da vida, é a base estrutural de tudo para você entender como cocriar uma vida maravilhosa, tá? Eu até comento nesse livro, vou até ler aqui um pedacinho, na página 41, para quem tem. Na página 41, aconteceu uma coisa muito legal. Quando eu quase morri, fui lá conversar com Deus, e falando que a minha vida toda estava uma porcaria, e tal. E aí Deus falou comigo, a sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? E quando ele falou isso, eu comecei a estudar, a pesquisar, porque eu não tinha noção do que era vida, eu não tinha noção do que eu estava fazendo aqui, eu não tinha noção de absolutamente nada, estava totalmente perdido, gente. Imagino que vocês estejam nessa fase também, sabe? Por mais que consiga algumas coisinhas, totalmente perdido e é uma loucura. E eu comecei a estudar e eu descobri que existiam 4 áreas da vida e o que a gente estava fazendo aqui. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, do qual viver é experienciar, evoluir e contribuir. Aqui está o grande sacado. Na experienciar, você vai experienciar como criador, não como vítima. E aí, nessa busca total, eu descobri que todos nós temos dentro de nós alguns papéis que nós vivemos. Então existem papéis que nós atuamos nessa vida. Cada um atua num tipo de papel porque teve uma personalidade. Então olha só, você nasce, você tem um temperamento, que é como você responde à vida. Então, por exemplo, o meu temperamento é sanguíneo. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente alegre, falo pra caramba, etc. Tem o colérico, que é um pouco mais raivoso, sabe? Aquelas pessoas que são mais agressivas, mais bravas e tal. Tem o melancólico e o fleumático e colérico. E aí, você nasce ali. E de acordo com esse temperamento, você vai perceber o que ocorre na sua vida. O que ocorre na sua vida não importa. É você quem percebe através do seu tipo de temperamento. Então, se nasce, por exemplo, gêmeos univitelinos, o que acontece? Eles são idênticos. Só que um tem um temperamento sanguíneo, outro tem um temperamento melancólico. E aí o que vai acontecer? A mãe fala uma coisa, ou brinca, já viu uns desenhos na internet, uns vídeos na internet, que a mãe quebra um ovo, quebra na testa da criança, cada uma responde de um jeito, que coisa sensacional. É uma coisa idiota de se fazer, quebrar o ovo na testa de uma criança, mas você percebe que o sanguíneo geralmente dana rir. Ele dá gargalhada, tipo, porra, que merda é essa aqui? Por que você fez isso? O melancólico já começa a chorar, porque tipo, fui agredido, sabe? Então isso é muito importante para o que eu vou dizer aqui. E essa forma com que você percebe o mundo gera, através das experiências que você teve, uma personalidade. O que é uma personalidade? É como você percebeu um trauma, um impacto emocional, e a sua mente, através desse temperamento, percebe aquilo que ocorreu e ela cria uma personagem para poder viver e não sofrer daquilo novamente. Então, se você foi abusada, se você sofreu bullying, se você teve um pai agressivo e etc., você cria uma personalidade, por exemplo, que tem que ser forte porque não pode confiar em ninguém, sabe? Então, você tem um temperamento que vai gerar uma personalidade em cima disso daí. E aí, você, através dessa personalidade, começa a experienciar e trocar experiências com as outras pessoas através desse personagem. Esse personagem é o teu ego, isso não é você.
Só que, além dessas personalidades que nós também temos, eu percebi que nós temos 4 tipos de papéis que nós atuamos. Então, existe o personagem e qual é o papel. E o primeiro papel é a vítima. A vítima, as características da vítima, vou ler aqui no livro, página 41 do meu livro, Segredos da Vida, as regras do jogo. Se você ainda não tem um link na bio no Instagram, ou aqui embaixo na descrição, ou no meu site, luisgamonal.com.br, tá? As características da vítima são pessimismo, pequenez, justificativas, mentiras, culpa, vergonha, reclamação e desistência. E quem aí se identifica com esses papéis, né? Estamos no papel de vítima quando queremos demonstrar que estamos feridos, fazendo-nos de coitadinhos e sempre jogando a culpa de tudo nos outros. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre reclamando que não conseguem nada, que a vida é muito difícil e etc. E joga a culpa em outras pessoas. O segundo, tem até uma frase do Tony Gaskin, que eu acho muito legal, que ele fala assim: se você não construir os seus sonhos, alguém vai te contratar para construir o dele. O segundo papel que nós atuamos, então nós temos temperamentos, nós temos personalidade, que é a nossa personagem, e nós temos os papéis que estão atuando. E o segundo papel é o vilão. O vilão ocorre quando queremos controlar, agredir, roubar, violentar ou ofender o outro. Devido aos seus paradigmas, ele se convence de que é uma pessoa má. Desde pequeno, alguma coisa que gerou e as pessoas foram identificadas como se elas fossem más. Já viu uma criança que tá ali enlouquecida? Uma vez eu estava numa crechezinha e a gente estava vendo lá as crianças correndo e tal, de repente um empurra o outro e tá aquela correria toda, aí a mocinha lá segura o braço da criança, fala: pra que você tá fazendo isso? E falou assim: eu sou mal. Uma criança de 3, 4 anos. De onde que ele tirou isso? Alguém colocou essa informação na cabeça dele. Mas são essas pessoas que geralmente matam, assaltam e etc., que no final, elas nada mais são do que uma vítima agressiva. Tem vítima que é coitadinha, se coloca pequeno, tem a vítima que é agressiva, que ela tem medo também, ela quer agredir as outras pessoas. O terceiro papel é o de herói. O herói tem a impressão de ter a missão de salvar as pessoas delas mesmas. Coloca-se em um pedestal onde ele acha que tem as respostas para tudo e que os outros são pobres coitados que nem sabem o que fazem. Geralmente, essas pessoas, elas, na verdade, buscam ajudar as outras pessoas com o intuito de ignorar os seus próprios problemas. E por isso viram esse herói aí querendo salvar as pessoas. E o quarto papel, aliás, antes, tem uma coisa muito legal que eu escrevo aqui no livro, na página 44, que todos esses papéis, ele tem uma coisa em comum. Tanto a vítima, quanto o vilão, quanto o herói. Eles têm a síndrome do saquequé. O que é a síndrome do saquequé? Saquequé é que ninguém me ajuda. Saquequé é que lá em casa tudo eu que faço. Saquequé não dá para ficar rico porque tem fulano, porque as pessoas roubam, só a política. Saquequé é que eu vim de família pobre. Saquequé, ou seja, sempre tem uma desculpa sensacional e joga a responsabilidade na vida dos outros. E isso faz com que ele não tenha controle nenhum sobre a própria vida e por isso não tem resultado. E o quarto papel são os criadores empoderados, ou seja, os indomáveis. Os indomáveis são aqueles que dominam a própria mente, que dominam a própria vida, assumem a responsabilidade sobre a sua própria vida e etc. E isso faz uma diferença absurda nisso. Então, qual o papel que de repente você está se identificando? Qual é o papel que você está percebendo na sua vida que você está fazendo, tá? Uma das coisas mais importantes da vida, e principalmente para mim, é liberdade. A liberdade é o requisito primordial para um ser humano ter felicidade. A falta de liberdade ela é gerada pela falta de controle. A falta de controle gera emoções negativas e pensamentos automáticos compulsivos,
Quem aí tem pensamentos automáticos e compulsivos? Ou seja, o pensamento está o tempo todo dominando você, está gerando pensamentos que no caso são reflexos, a gente já falou isso várias vezes aqui, são reflexos mentais de tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente em toda a sua vida, e você tem pensamentos sempre negativos. Você vai entender como eliminar esses pensamentos negativos hoje e vai entender por que eles ocorrem, tá? A grande questão é que as únicas coisas que nós temos controle na nossa vida são os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, tá? Nem as emoções têm. Tem gente que fala assim, não, porque existe a inteligência emocional, você precisa de inteligência emocional. Gente, não existe inteligência emocional. A emoção vem e pá, você já sentiu. Acabou, não tem inteligência emocional. Você tem inteligência comportamental. Porque a emoção nada mais é do que uma química hormonal. E essa química, depois que veio, acabou. O que você pode fazer é perceber a química e não fazer nada diante dela. Ou reagir à química. E aí é que está a grande inteligência. A inteligência comportamental e não emocional. Porque você não tem controle nenhum das suas emoções, já que as suas emoções nada mais são do que uma química hormonal, né? Então, se você só tem controle sobre seus pensamentos e sobre os seus comportamentos, e para você ter esse controle da sua vida e ter liberdade, é preciso que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Presta bem atenção nisso, porque isso aqui foi a maior sacada, tá? Uma pessoa irresponsável é uma pessoa totalmente fora de controle. E uma pessoa responsável é uma pessoa que tem o controle. Lembra, você só tem controle sobre você, sobre os seus pensamentos e sobre os seus comportamentos. A maioria não controla os seus pensamentos, pois não é indomável, e muito menos os seus comportamentos. As principais causas que geram a falta de responsabilidade, vamos lá, vê se está ficando claro. O principal motivo de você ter pensamentos negativos e não dominar é porque você não assumiu a responsabilidade ainda da sua vida. Você está nos papéis, ou de vilão, ou de vítima, ou de herói. Você não assumiu a responsabilidade da sua vida. E as principais causas que geram a falta de responsabilidade são a justificativa, lembra que eu falei aqui logo no início, que a vítima, ela justifica, ela dá desculpa, ela sempre traz alguma coisa nesse sentido, e a identificação. Como acabar com a justificativa? Não julgando. Para de comer do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. É isso que gera todos os problemas do universo. Você comeu, é o pecado original, comer do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. O que é o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal? Agora existe bem e mal. Estou julgando. Porque para o universo não existe nada de ruim ou bom. As coisas simplesmente são, e elas geram contração ou expansão. Princípio de ritmo, em polos. Polo negativo e polo positivo. Positivo e negativo não é bom nem ruim. Positivo é expansão, negativo é contração. Quando você julga, você está arrumando justificativa. Você fica dando desculpa, você fica dando ao porquê que aconteceu tal coisa. E isso faz com que você tenha as emoções negativas. Se você para de julgar, você para de ter emoções negativas. E para de alimentar essas crenças e essas sensações. E como que acaba com a identificação? Você fica neutro, independente do que há. O que ocorre não importa. O que importa é como você percebe a vida. Não é o fato, é o filtro. Então imagina que eu estou vendo o mundo e meu óculos, ele é de realidade virtual, ele é rosa. Eu vou ver tudo rosa. Mas as coisas são rosa? Não. Tá vendo? Esse globo aqui é rosa. Tá vendo? Esse quadro aqui é rosa. Esse globo é rosa. O livro é rosa. A placa de 1 milhão é rosa. Não sei o que é rosa. Tudo aqui é rosa. Essa outra placa de 1 milhão aqui também é rosa. Essas outras placas lá do outro lado também é tudo rosa. Você fala, não, não é. E a gente começa a brigar. Aí gera um monte de questões. Gera um monte de identificação. Quando eu julgo e começo a colocar
o meu ponto de vista na coisa e não vendo a vida como ela é. Porque a vida como ela é, na verdade, ela é. A vida é. Assim como perguntaram para Jesus, quem és vós? E ele diz, eu sou o eu sou. Você percebe que não tem julgamento? Não tem nada? Quando você simplesmente é, você para de julgar. Se você julga ou coloca uma identificação, você coloca um rótulo, agora você tem que agir perante esse rótulo. E como que eu faço para não fazer isso? Fica neutro, você para de se importar. Alguém falou uma coisa, algo acontece, você se importa para dentro do problema. Entende? Você vai para dentro do problema. Quando você entende que você não é o problema, você fica de fora e você percebe e observa. Automaticamente você bloqueia as emoções negativas, você acaba com qualquer tipo de emoção. Quando você para de julgar e se identificar, isso simplesmente vai embora. E como que eu faço para isso acontecer? Existe uma coisa legal que é a lei da substituição. Como é que a lei da substituição ocorre? Você diz, eu sou responsável, eu não sou o problema. O que está ocorrendo não sou eu. Então, quando você assume a responsabilidade, foi isso que eu fiz. Eu lembro de um vídeo na época, eu acho que do Dr. Laí Ribeiro. Estava vendo lá um vídeo dele, e aí, na época, ele fala sobre isso, sobre assumir a responsabilidade da vida. Por quê? Se eu não assumo a responsabilidade sobre a minha vida, não importa o que aconteceu com você. A responsabilidade sobre o que você vai fazer com o que aconteceu é totalmente sua, ou não. Quando eu assumi a responsabilidade da minha vida, veio a grande sacada, que é o que eu sempre falo para vocês. É a pergunta mágica. Se eu sou responsável, eu tenho poder. Se eu não sou responsável, eu não tenho poder. O poder está nos outros. Quando eu assumo a responsabilidade, eu só faço uma pergunta. O que eu posso fazer? Se eu não assumo a responsabilidade, eu olho quem é o culpado. Tá entendendo? Quem é o culpado? E jogo a culpa em alguém. Quando eu assumo a responsabilidade, o que eu posso fazer perante isso? Tá, mas a culpa não é minha, não estamos falando de culpa. Estamos falando de responsabilidade. A culpa pode ser do outro, mas o que eu posso fazer? Porque você não pode fazer nada, que você não pode fazer com que o outro faça algo para você. Você só pode fazer algo a partir de você. Você só tem controle dos seus comportamentos e dos seus pensamentos. Então você pode pensar que é vítima ou pode pensar que é indomável e assumir a responsabilidade sobre a sua vida e se perguntar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tenho controle sobre isso? Tenho pelo menos influência sobre isso? Não. Então eu largo e foco no que eu posso fazer. O tempo todo, quando eu fiz isso, eu finalizei meu livro. Eu demorei 4 anos e meio para escrever esse livro, sendo que já estava pronto na minha cabeça. 4 anos e meio. Por quê? Porque eu ainda não tinha assumido a responsabilidade sobre a minha vida. Indomável.